Fala, galera, muito boa noite. Final do dia que hoje eu resolvi gravar esse conteúdo para você. É uma aula onde é a primeira de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre como construir um time comercial de sucesso. Afinal, a contratação de vendedores de alta performance é uma ciência, né? Não é uma pura sorte. E isso daí que vai definir o sucesso ou o fracasso da sua empresa. Afinal, o coração de toda empresa é o time comercial. E há muita negligência hoje por parte dos empresários e gestores de como fazer uma contratação eficiente. E eu começo com uma pergunta para vocês. Vocês sabem quais são as principais características que definem um vendedor de sucesso? Eu quero que vocês tirem 2 minutos para anotar o que vier à mente de vocês, tá? Afinal, o sucesso de toda equipe comercial ela vai começar na contratação. E contratar mal custa muito caro. Isso vai fazer você perder vendas, perder tempo e ter um impacto muito negativo na cultura. E é importante a gente mapear essas características ideais do vendedor e saber como que elas afetam diariamente no resultado, né? Mas antes de falar das características que vocês devem buscar, eu acho importante começar com o que vocês não devem fazer. Então, esse vídeo hoje, essa aula, eu vou falar sobre os maiores erros cometidos na contratação do time comercial que podem comprometer o desempenho e o resultado da equipe da empresa como um todo, tá? Então, eu vou começar como a primeira erro fatal é não definir o perfil do candidato ideal. Ou seja, contratar sem nenhum entendimento claro das características e das habilidades necessárias para esse cargo. O que isso quer dizer? Não há um estudo prévio por parte de quem contrata do que aquele profissional precisa ter como soft e hard skills ali para que ele possa desenvolver bem a sua atividade ali no dia a dia. E como consequência disso, essas contratações desalinhadas com a cultura da empresa ou a exigência desse papel, né, que seja complementado aí, faz com que eu tenha um time de baixa performance. Então, o que vocês precisam fazer aqui? Criar um perfil detalhado, onde você coloca as habilidades técnicas alinhadas com o comportamento e os valores da sua empresa, tá? Isso é extremamente importante. Então, qual é o candidato ideal que você busca? Assim como você define o seu cliente ideal, é extremamente importante você definir quem que é o seu profissional ideal para aquela posição especificamente. Um segundo erro muito grave, principalmente pelas empresas tradicionais de RH, é basear apenas no currículo do candidato. Então, essas avaliações apenas por experiências passadas, você acaba não considerando as competências práticas ali e comportamentais do candidato. Então, dessa forma, vocês acabam contratando vendedores com experiência, mas sem o mindset ou habilidade necessária para o sucesso dentro da tua operação. É importante vocês utilizarem, por exemplo, uma dinâmica de roleplay e fazer entrevistas comportamentais para avaliar de fato essas competências de forma real, tá? A terceira falha nos processos comerciais vem num foco excessivo de resultado passado. A gente fala aqui muito que vendedor não tem passado. Ou seja, o que ele fez lá atrás não é o que vai fazer ele gerar o resultado agora ou gerar um resultado futuro. Então, vocês acabam escolhendo candidatos apenas com base de metas atingidas no passado, sem entender o contexto em que eles atuam agora. Eu vejo um erro muito grande quando trazem, por exemplo, vendedores de B2C para a venda B2B, por exemplo. Então, o cara às vezes quer um leão na venda B2C ali, e, poxa, é um cordeirinho vendendo no B2B, né? Então, você acaba contratando profissionais que eles podem não performar no seu modelo de vendas específico ou no mercado que você atua. Tá? Então, você precisa fazer uma avaliação do candidato que conquistou esses resultados e se esse comportamento que ele teve no passado é replicável no seu modelo de venda atual. Tá? Esse daí também é um ponto muito importante.
Um quarto ponto, e eu acho isso daqui assim, um erro gravíssimo, é ignorar o fit cultural, a sinergia que esse candidato tem com os princípios e valores do teu negócio. Não adianta você trazer um candidato sem alinhar ele aos valores e culturas da sua empresa. Isso daí pode ser fatal, você pode estar prejudicando todo o ecossistema que você demorou tanto tempo para criar, tá? Dessa forma, você pode fazer com que tenham mais conflitos internos, uma falta de engajamento e uma grande dificuldade de adaptação, tá? E o que é importante? Quando você for contratar, você inclui perguntas sobre culturas, valores dentro da entrevista e avaliar se de fato esse candidato encaixa no seu time atual. E não aquele negócio de querer fazer com que ele se encaixe. Precisa ser algo natural, precisa haver essa conexão entre o candidato e a empresa para que você consiga ter aí uma cultura forte, né? Consiga ter aí algo realmente, essa unicidade dentro da sua equipe. Um quinto erro é subestimar a importância das famosas soft skills. Por quê? Eu foco aqui na hora de contratar apenas em habilidade técnica, como conhecimento de produto, e vou ignorando soft skills como empatia, comunicação, resiliência, por exemplo. O que isso gera dentro da minha operação? Eu contrato vendedores que são tecnicamente competentes, mas eles são totalmente incapazes de lidar com objeções, com adversidades, ou até mesmo de criar conexões com os clientes. Eu acabo fazendo uma experiência ruim de vendas, né? É importante se avaliar as habilidades comportamentais, principalmente por meio de simulações de perguntas sobre situações reais. Nós aqui avaliamos muito mais o indivíduo em si só do que as habilidades técnicas dele. Por quê? Porque a parte técnica a gente treina, a gente desenvolve. Claro que ela é importante, mas não adianta, você pode ter os melhores processos, as melhores técnicas do mundo, o melhor onboard, os melhores treinamentos, mas se você não tiver o indivíduo ali, que ele esteja apto para lidar com a realidade do seu processo, você vai falhar drasticamente, que é o que acontece hoje. Um sexto erro muito comum é contratar com pressa. O que eu mais ouço dos empresários que chegam para a gente hoje, eu preciso contratar rápido, eu preciso, tem que ser rápido, eu tenho que conseguir contratar num curto espaço de tempo, eu estou precisando disso daqui para agora. O que acontece? Um erro gravíssimo, eu preencho a vaga rapidamente, não faço uma análise criteriosa do candidato. E, consequentemente, a contratação ela é uma contratação equivocada e ela vai culminar no quê? Eu colocar uma pessoa numa posição errada, por exemplo, aumentar o meu custo, porque eu também, provavelmente, essa pessoa não vai performar e eu vou ter um turnover muito alto. Então, o que é legal aqui? Você tem um pipeline contínuo de talentos, onde você vai conseguir o quê? Evitar contratações precipitadas em momento de urgência. Então, você tem esse pipeline sequencial aí, você sempre está tendo essa estrutura, buscando talentos, você vai conseguir fazer um processo de contratação muito mais eficiente, cadenciado, sem aquela urgência que vai fazer com que você cometa aí esses erros de negligenciar partes importantes do processo de contratação. O sétimo erro é não testar conhecimento prático. O que é isso? Na maioria dos processos comerciais, o pessoal fala que gosta de avaliar a parte humana, que gosta de bater um papo, de entender mais ali, e não inclui dinâmica ou simulação dentro do processo seletivo. E aí acaba contratando candidatos que não sabem aplicar os conhecimentos no dia a dia da sua operação. Ou seja, você contratou por contratar, gastou tempo, gastou dinheiro, colocou ele em treinamento, mas ele não está apto para desenvolver ali a função dele no dia a dia. Então, você precisa sim realizar a simulação de vendas, fazer análise de caso, atividade prática para testar as habilidades do candidato, tá? Isso é extremamente importante. O oitavo erro mais comum é desconsiderar a referência. À medida que veio o advento da internet, a gente tem um volume mais alto, né? O mundo está evoluindo cada vez mais. Os contratadores eles pararam de verificar o histórico profissional do candidato
com referências confiáveis. O simples ato de pegar o telefone e ligar para o antigo gestor, para o antigo líder, para o antigo chefe, enfim, que seja, para a última empresa, para saber quais foram os motivos reais, como que esse indivíduo ele estava se desenvolvendo ao longo do processo. E aí, vai contratar um profissional que tem um histórico de baixo desempenho ou ele tem alguma incompatibilidade com a própria equipe anterior. Ele não tinha esse sentimento de unidade ali com a equipe, ele era um cara, vamos dizer, muitas vezes rebelde dentro da operação, e você está contratando um problema pelo simples fato de você não avaliar o que ele fez no passado, por onde ele passou, o que ele deixou de positivo ou ele deixou de negativo. Então, consultem os antigos gestores, colegas, para confirmar essas habilidades e os comportamentos que esse candidato teve no passado, para que, ou o que for bom seja positivo para ele replicar, o que for ruim não necessariamente pode ser um critério eliminatório, depende do grau do que é ruim, especificamente, mas você pode ficar ali com um alerta, você já tem, é a mesma coisa que antecipar, você está antecipando um problema, tá? Um nono erro muito comum, é comum em todas as áreas da maioria das empresas, principalmente no Brasil, que é não ter um processo estruturado. Então, conduz a entrevista e avaliação sem critério nenhum, não há clareza, só vai entrando para dentro da reunião, em cada entrevista faz uma pergunta, segue de um jeito, todas as decisões do gostar ou não gostar, de fazer sentido ou não do candidato, são extremamente subjetivas, e isso daí impede de você ter um critério ali nivelado, linear, né? Você conseguir fazer uma avaliação igualitária de todo mundo que está vindo para o processo, acaba que você perde bastante talento e acaba que você começa a contratar uns trastes aí. Toma cuidado, né, com o famoso tirador de pedido, por exemplo, tá? E isso vai gerar o quê? Uma inconsistência na avaliação desses candidatos, de novo, todas essas decisões subjetivas. Então, vocês precisam sim ter uma padronização de processo, etapas bem definidas, como triagem inicial, entrevistas comportamentais e avaliação física. Nós, por exemplo, aqui, mapeamos ao longo de 12 anos mais de 19 características essenciais para vendedores de alta performance. E o nosso processo ele tem 5 etapas envolvendo vários testes comportamentais, testes teóricos, técnicos, a gente avaliando inclusive o nível de cognição, teste de estresse, uma série de elementos aqui que fazem com que o candidato ele passe por vários cenários de realidade ali que ele vai viver dentro da nossa operação. Isso faz a gente ter extrema assertividade, inclusive para os nossos clientes. Não à toa a gente tem 9,8 de NPS, né? O 10º erro, galera, é uma falta de alinhamento após a contratação. Acreditem se quiser. O que acontece? A falta do onboard. O candidato ele é abandonado após a contratação. Ele não recebe um processo de onboard claro, em etapas sequenciais, ou um suporte mínimo inicial. Ele simplesmente jogaram a tartaruguinha no mar e falaram, nada, minha filha, nada que vai dar tudo certo. Então, assim, isso daí faz uma dificuldade de adequação, baixa produtividade e faz também o candidato sair ali, o profissional que você contratou, entendeu? Não faz ali uma abertura para apresentar ele para o time, para conectar, não coloca alguém como responsável ali para ajudar no desenvolvimento dele, não deixa clareza das metas e das atividades iniciais que ele tem que seguir, nem direciona o conteúdo que ele deve estudar. Então, assim, vocês precisam estruturar um onboard eficaz para acelerar esse aprendizado, porque os dois ganham. O novo contratado, ele se desenvolve mais e ele se desenvolve em menos tempo, então ele começa a gerar resultado mais rápido. Para ele é excelente, para a empresa é melhor ainda, tá? Assim vocês vão garantir um alinhamento do novo contratado com os objetivos da equipe, legal? O 11º erro é contratação apenas por carisma. É aquela famosa contratação que, nossa, o cara é extremamente carismático, ele é bom de papo, mas aí você deixa de ver as habilidades necessárias. Você foi ludibriado ali porque ele é muito bom, por exemplo, de rapport, né? Então, você faz com que você contrate indivíduos
que não vão entregar resultados práticos ali. Ele foi bom para chamar a atenção inicial, mas ele não tem o que é necessário, ele não tem capacidade técnica para desenvolver ali ao longo do seu processo comercial. Então, você precisa combinar entrevistas comportamentais com testes objetivos e análise de case real, para você fechar qualquer tipo de porta ali, para evitar contratar profissionais que não consigam performar dentro. Então, toma bastante cuidado nesse vendedor amigão, nesse cara extremamente carismático ali, que isso daí pode fazer você tomar uma decisão errada, tá? 12º erro, para a gente finalizar aqui, é desconsiderar a diversidade de perfis. O que acontece? Eu tento montar um time com perfis muito semelhantes. E aí falta o quê? Complementariedade nas habilidades ou alguma limitação no alcance de resultados maiores. Porque eu tenho indivíduos muito parecidos, é igual uma sociedade. Não faz sentido eu me tornar sócio de alguém se ele não me for complementar, ele não tiver habilidades melhores do que eu tenho em determinadas áreas. Quando eu falo de vendas, eu consigo ter uma pluralidade de perfis dentro do meu time, então um time bastante heterogêneo, o que possibilita uma troca muito rica e uma visão muito mais diversa de um mesmo caso de profissionais ali que têm complementaridade. Então, eles aumentam a performance e o desenvolvimento dentro da própria equipe, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Você precisa buscar essa diversidade de competências, estilos de venda, igual, por exemplo, eu tenho um estilo de venda muito agressivo. O Matt, que é meu sócio, por exemplo, ele tem um perfil mais analítico ali de vendas. Então, o que a gente faz? Isso daqui é uma dupla complementar, por exemplo, quando a gente fala no quesito vendas. Mas existem várias outras expertises, inclusive experiências que cada um pode ter vivido em cenários, em nichos diferentes, que vão conseguir fazer com que você crie um time comercial equilibrado, tá? Onde eu tenho ali vários talentos, só que cada um tem uma característica que se sobressai, e isso impulsiona e complementa, talvez, ali alguém que tem essa característica um pouco mais baixa, tá? Galera, como eu falei, essa é a primeira aula de uma série do que nós vamos fazer. Eu peço que vocês revisem essa aula, é extremamente importante. Passa para cada um desses pontos que a gente bateu aqui hoje. Analisa o que você está fazendo de errado dentro da sua estratégia de contratação, tá? É extremamente importante ter essa humildade intelectual, porque a maioria, gritante, mais de 90% das empresas não sabem fazer boas contratações comerciais. Não é por acaso que hoje o que mais se procura é vendedores de alta performance. É hoje o que há o maior volume de vagas, o maior volume de turnover, porque erra-se nas pessoas. Então, escolher as pessoas certas é fundamental para você ter sucesso no teu negócio, ter sucesso no seu modelo de vendas. E eu espero que vocês continuem com a gente. Segue a gente lá, @mestrares, tá? No Instagram. Dá o feedback, aperta o like aí, se inscreve no nosso canal e bora pro choque!